tudo começou, o Liberdade Financeira ele é fruto de um sonho compartilhado de empreender. Mas um sonho que, no meu caso, estava escondido dentro de mim e eu demorei alguns anos para entender que esse era realmente o meu caminho. Na verdade, eu só tive esse sinal muito concreto quando eu me desliguei da empresa que eu trabalhava em 2016 e daí a vida foi me levando por um caminho que eu entendi que eu realmente devia assumir essa veia empreendedora que existia dentro de mim. Eu fiz vários projetos que não deram certo e também nem vem ao caso aqui comentar, mas no início de 2017 eu entendi que ir sozinha estava sendo muito desgastante, então eu resolvi ir acompanhada. E tinha uma pessoa muito especial para mim que já estava seguindo todos esses passos. Na verdade, ele também se desligou da mesma empresa que eu trabalhava no mesmo período que eu, e a gente já vinha compartilhando muita coisa junto. Então eu resolvi convidar o meu atual sócio para que a gente conseguisse desenvolver algo em conjunto. No dia 8 de março de 2017, eu almocei junto com o Macan e eu fiz o seguinte convite para ele. Falei, Macan, eu não sei o que a gente pode desenvolver junto, mas eu queria fazer alguma coisa com você, porque eu tenho certeza que o que eu e você colocarmos a mão junto vai dar muito certo. E foi assim que nasceu o comecinho do Liberdade Financeira. E então, quando a Pri me propôs de empreender junto, eu topei na hora, porque eu já conhecia as competências dela, sabia que ia ser alguma coisa legal dali. A nossa dúvida era decidir no que empreender. E no dia 14 de março de 2017 a gente fez uma primeira reunião, onde a gente avaliou algumas ideias, mas ali a gente já tinha certeza, o nosso coração batia muito mais forte quando a gente falava de finanças. Eu já tinha 11 anos de experiência na época, eu já investia em bolsa de valores, aplicava em fundos e tudo mais há 11 anos. E ela também tinha experiência, a gente sabia que podia somar competências e podia transformar vidas falando sobre isso. Fundamentos de educação financeira já é algo que me permeia a minha vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de controlar o meu dinheiro, eu desenvolvo atividades semanais, mensais, que vão deixando mais palpável a maneira como eu lido com o meu dinheiro. E em toda a minha vida, eu evitei tomar decisões pautadas pelo dinheiro. Eu sempre quis aflorar os meus sonhos e realizar as minhas conquistas. E foi isso que eu fui fazendo. Daí, em 2017, quando a gente resolveu andar pra frente com essa ideia, eu entendi que eu tinha uma série de etapas que eu desenvolvia na minha vida e que me davam clareza para ver quão livre financeiramente eu era. E foi justamente isso que a gente resolveu testar e resolveu colocar em prática. E aí, no momento em que a gente decidiu avançar com essa ideia, eu já tinha outros negócios, eu participava de uma empresa e tinha uma empresa própria também. E falei para a Pri, assim, o tempo é um recurso escasso, a gente precisa testar rápido essa ideia, ver se funciona, ver se as pessoas querem isso. Estipulamos um prazo de menos de 45 dias para no dia 17 de abril de 2017 lançar nossa turma piloto. Entregar o nosso conhecimento, entregar a nossa proposta para o mercado, ver se tinham pessoas que confiavam na gente, que queriam aprender sobre aquilo. E para nossa surpresa o resultado foi muito legal, foi muito positivo. A gente encontrou nossos primeiros 14 alunos, nossos 14 parceiros que nos ajudaram a desenvolver, a melhorar, a aprofundar o método. E essa foi a nossa turma piloto, nossa primeira tentativa de criar esse produto chamado Método Liberdade Financeira. Nossa, no meio desses 45 dias aconteceu muita coisa. Na minha vida, a principal delas foi descobrir a minha gravidez, algo que me deu uma energia ainda maior para realizar esse propósito de levar uma mensagem de que as pessoas podem trabalhar com o seu propósito de vida e não só trocar o seu tempo pelo dinheiro. No fundo, eu sabia que a mensagem estava clara, estava legal, o conteúdo estava sendo muito bom, mas eu precisava deixar ele bonito. Eu sabia que a forma como eu expunha esse conteúdo ia fazer toda a diferença. Foi aí que, conversando com o Fariel, que também veio daquela mesma empresa que a gente trabalhava, eu vi uma oportunidade grande da gente convidar ele para fazer parte do nosso projeto. Eu entrei nessa história foi no dia 6 de abril, quando o Macan mandou uma mensagem e queria almoçar comigo. A gente marcou o almoço, eu não sabia o que ia acontecer, muito menos que a Pri estaria junto e que eles estavam bolando alguma coisa para me incluir. Então foi uma surpresa grande quando eu vi os dois reunidos me esperando para o almoço, me pegou desprevenido. Aí foi onde eles me convidaram para fazer parte do projeto que eles estavam bolando, mas eles não sabiam me dizer qual a função específica que eu iria ter nesse projeto, não sabiam o nome do projeto, não sabiam qual futuro que ia ter nesse projeto, mas sabiam que ia dar certo. Eles sempre foram muito seguros dessa ideia, de a coisa ia dar certo, não tinha como dar errado. Esse convite veio no momento em que eu estava bastante indeciso a respeito das minhas funções profissionais. Eu estava empregado na época, mas um mês antes, coincidentemente, eu tinha refletido bastante sobre o meu futuro profissional. Então, no momento em que eu estava aberto para o universo, digamos assim. Então, veio muito
em boa hora esse convite. Então eu pensei um pouco a respeito do convite deles. Logo no outro dia eu já tinha a minha resposta. Na hora mesmo que eles me convidaram, eu já sabia que alguma coisa dentro de mim já tendia muito ao sim. Então eu entrei e a gente adequou as minhas funções ao projeto. Nossa querida turma piloto foi o nosso produto mínimo viável para saber se nossa ideia tinha futuro. E foi comprovada. Entre abril e maio de 2017, a gente recebeu uma série de feedbacks super positivos no nosso conteúdo, ficamos muito felizes e ganhamos ainda mais energia para continuar desenvolvendo liberdade financeira. Em maio a gente começou então o nosso processo de identidade visual, definição de marca, definição de logotipo, estruturação da nossa marca como um todo. Pensamos muito no nosso propósito, planejamos nosso propósito e tentamos encaixar isso em quem fosse nos ver nas mídias sociais ou em qualquer meio que a gente ia aparecer. Então foi um momento que a gente pensou bastante em como a gente iria passar o nosso conteúdo de uma forma mais clara e objetiva possível, tendo como background os nossos valores. E isso foi um processo muito importante. Então, de projeto Liberdade Financeira, a gente mudou para Método Liberdade Financeira, como vocês conhecem hoje. Então, entre maio e outubro de 2017, a gente ficou imerso na consolidação da nossa marca, consolidação do que é realmente a liberdade financeira. Nós desenvolvemos nosso blog, nossas mídias sociais, nossa lista de e-mails e começamos a gerar conteúdo. Esses foram os primeiros passos do Liberdade Financeira que você conhece da forma como ele é hoje. E em outubro de 2017, a gente fez o primeiro workshop Liberdade Financeira, onde nós ajudamos centenas de pessoas a terem mais clareza de quão livre financeiramente elas são. E aí então chegou o momento tão aguardado, a hora de lançar nossa primeira turma completa do Método Liberdade Financeira. A gente já tinha lançado uma turma piloto, mas agora era a primeira vez, com todo o conteúdo, todas as ferramentas, área de membros, comunidade. E foi um marco bem grande para a gente esse lançamento da primeira turma oficial do Método Liberdade Financeira. Nós iniciamos 2018 antecipando todos os nossos planos e já no final de janeiro realizamos o segundo workshop Liberdade Financeira, que deu origem à segunda turma do curso Você Vale Mais. Essa é a nossa querida turma internacional, porque os alunos, apesar de serem brasileiros, hoje todos moram fora. Além dessa segunda turma, nós também iniciamos uma série de parcerias e também demos os primeiros passos dos nossos projetos sociais. E aí em janeiro, a gente iniciou também uma série de novos conteúdos. Eu comecei a escrever um pouco mais junto com a Pri, começou a dobrar o volume de artigos por semana no blog. A gente iniciou uma nova série de mini vídeos que a gente denominou Drops de Liberdade Financeira, com sacadas em 2 ou 3 minutos, que está no Facebook. E quando a gente olha no que aconteceu nesse um ano, ainda não tinha completado um ano, mas quando a gente vê o que acontece no ano passado, a gente sente uma evolução clara dos conteúdos, das mídias e de tudo mais. Isso dá bastante orgulho, dá um pouco de vergonha de olhar como que era quando você começou, mas o importante foi isso, começar antes de estar pronto. Porque quando a gente iniciou, a essência estava lá. Talvez a entrega não fosse da melhor maneira, talvez a gente não tivesse a estratégia certa, mas a essência estava lá. O primeiro aluno que consumiu o conteúdo depois de 45 dias da gente ter iniciado tudo, teve transformação como aluno que está na nossa turma mais atual. A gente vê que o mais importante é que o nosso coração batia bem forte e a gente transmitia realmente acreditando no poder da transformação desses conteúdos, desses fundamentos de educação financeira. Então esse ano que passou foi um ano de bastante batalha, bastante trabalho, bastante adequações de rotina, de processos. Percebi que a gente amadureceu muito, mas eu percebo que a nossa essência se mantém cada vez mais forte e firme em nosso propósito. E é muito importante para mim receber o feedback das pessoas a respeito do meu trabalho e a respeito do impacto que a gente está fazendo na vida delas. Então isso não tem dinheiro que pague no mundo, é muito bom. Foi um ano de muito trabalho e muita realização. Eu, particularmente, me senti tendo 2 filhos ao mesmo tempo. A minha filha de verdade, que nasceu no finalzinho do ano de 2017, no meio do processo de consolidação do Liberdade Financeira, e o Método Liberdade Financeira, porque foi um desafio muito grande tirar todas essas ideias que já estavam na minha cabeça há anos e transpor isso num curso no Você Vale Mais, no conteúdo que a gente gera nas mídias sociais e agora também no livro. O livro é nosso presente de aniversário de 1 ano. Esse livro, ele nasceu de uma
uma outra conversa com outra pessoa que também veio dessa mesma empresa que a gente trabalhava, a Emilene. Ela é revisora textual e eu identifiquei uma oportunidade da gente ter uma parceria escrevendo esse livro e passando esse conteúdo de forma mais direta para você. E aí, uma vez que a gente decidiu escrever o livro, começa uma jornada também que não é simples. Não é só conteúdo, não basta simplesmente escrever 150, 200 páginas e tá pronto. É preciso formatar material gráfico, estruturar isso para o formato da Amazon, pensar em como vender, como divulgar, mas o mais importante é que toda essa jornada também é muito divertida. E é feita com muito propósito, porque a gente acredita no valor do livro e nas transformações que isso pode gerar na vida das pessoas. Foram 4 meses desenvolvendo o conteúdo, as imagens, todo o projeto digital desse livro, revisando o conteúdo e repassando informações, e trocando imagens, e adequando imagens, tudo para que o nosso método conseguisse ser passado de uma forma mais clara possível. A gente sempre pensou, no decorrer da evolução desse livro, que não é somente um livro, mas sim uma experiência. E é essa experiência do método Liberdade Financeira como um todo que a gente tenta passar através desse livro. E eu acredito bastante que é um método que é propulsor de grandes mudanças e que vai fazer você sentir no controle da sua vida. O Guia Definitivo para você alcançar sua liberdade financeira é uma compilação do método Liberdade Financeira que tem como objetivo causar grandes mudanças na sua vida para que você possa viver mais em função do seu propósito e menos em função do dinheiro. Esse é o nosso presente para você que acompanha a nossa jornada, que faz parte da nossa história. Esse é o nosso presente de 1 ano. Então fica ligado aqui no Facebook, no Instagram, nas nossas mídias sociais, no seu e-mail, que ao longo dos próximos dias a gente vai dar detalhes de como vai funcionar o nosso livro e você pode fazer parte dele, você pode deixar o seu nominho lá carimbado na nossa história. Então fica ligado nas mídias sociais que o nosso presente aniversário de 1 ano já está saindo do forno e está ficando muito legal. E como a gente costuma dizer, tudo isso é só o começo.